Vamos fazer uma brincadeira. Alevante um dedo para cada situação que acontece na sua vida. Se você já demorou tanto para escolher um filme que acabou não assistindo nenhum. Se você já se preocupou com coisas que aconteceram semanas ou anos atrás. Se você já passou mais de 15 minutos para escolher a roupa num dia rotineiro. Se você já acordou e demorou mais de 20 minutos para levantar da cama porque ficou pensando. Se você já digitou uma mensagem ou gravou um áudio e pensou várias vezes antes de enviá-la, ou se você já ensaiou várias vezes uma conversa que depois acabou nem acontecendo, quantos dedos você levantou? Levante mais um dedo se você estiver pensando muito para responder. Se você se identifica com a maioria destas situações, você muito provavelmente sofre do pensamento excessivo, que, quando é sobre o passado, denomina-se ruminação, e quando é sobre o futuro, preocupação. Quem sofre disto vive uma batalha constante contra uma mente que nunca descansa, mas você não está sozinho. Entre 25 e 35 anos, 73% das pessoas sofrem disto, e entre 45 e 55 anos, 52% das pessoas. Portanto, neste vídeo falarei sobre como um pensamento normal se torna excessivo, o que causa o pensamento excessivo e como parar essa usina de pensamentos. Há milhões de anos atrás, o ser humano era fraco em comparação com os outros animais, pois não tínhamos a capacidade de voar, nadar ou escalar. Porém, isto durou até que uma mutação genética inverteu completamente o jogo ao adquirirmos a capacidade de pensar. Mas por que isto inverteu o jogo? Porque mesmo sendo fisicamente inferior, a capacidade de refletir nos permitiu examinar diferentes cenários, o que de pior poderia acontecer e o que poderíamos fazer para nos proteger. O que nos ajudou a sobreviver mais do que os outros animais. Nenhuma outra espécie é tão boa em pensar como a nossa, e é aí que entra o problema. Hoje, somos civilizados, não vivemos mais nas florestas, porém o nosso cérebro continua o mesmo. Continua programado para pensar, para conjecturar o que de pior pode acontecer. Por causa disto, hoje o nosso cérebro procura outros medos para se preocupar, mesmo que eles não sejam realmente preocupantes. E isto, quando em excesso, pode atrapalhar nossos relacionamentos, nossa carreira e nossa vida como um todo. Mas como diferenciar o pensamento normal do pensamento excessivo? É simples. O pensamento excessivo dura mais tempo do que normalmente é esperado. E costuma ter consequências negativas, pois em vez de ser um pensamento que leva à ação, ele, pelo contrário, te paralisa. Por exemplo, se você for tomar um banho de piscina e começar a pensar se a água está fria ou não para o banho, o que as pessoas vão pensar de ti ao te ver com roupa de banho e se você vai escorregar na borda, então é pensamento excessivo. Portanto, o que fazer para parar os pensamentos excessivos? Darei a você 5 dicas práticas. A primeira dica é: identifique padrões de pensamento e questione os disfuncionais. Muitas pessoas sofrem com excesso de pensamentos porque não veem problema neles e até acham que eles são úteis e que nos tornam pessoas mais cuidadosas e precavidas. Portanto, o primeiro passo é você identificar o padrão de pensamentos contraprodutivos e questionar a utilidade deles, porque eles provavelmente mais atrapalham do que ajudam. Uma pesquisa recente mostrou que cerca de 90% das preocupações de pessoas que possuem transtorno de ansiedade generalizada nunca se concretizam. Portanto, pergunte-se: que vantagem temos em ficar pensando demais? Isto resolve as coisas? Dica número 2. Foque em ações práticas em vez de pensamentos excessivos. Substitua as ruminações e preocupações por estratégias ativas de enfrentamento. Em vez de ficar divagando demais e focando no problema, pense em soluções. Pegue um papel, anote as soluções possíveis e passos concretos que você pode tomar para resolver o problema. O que está achando do vídeo até agora? Deixa um comentário aqui embaixo para eu saber se você está gostando. E não esqueça de deixar um joinha e se inscrever para não perder mais conteúdos. A dica número 3 é: anote suas preocupações. Anotar suas preocupações pode ser um divisor de águas para acalmar a sua mente, pois ao escrever seus pensamentos você tira a confusão da mente e a coloca no papel, tornando mais fácil visualizar e identificar os problemas concretos.
Essa prática ajuda a ganhar clareza sobre o que está te preocupando e permite encontrar soluções mais objetivas. Dica número 4. Adote uma postura ativa de descanso. Descansar ativamente não é apenas parar tudo, mas escolher atividades que ajudam a tirar o foco das preocupações, tal como fazer exercícios, assistir uma série ou jogar alguma coisa. Responda: o que geralmente te ajuda a se distrair e não pensar em nada? Identifique tudo aquilo que te ajuda a relaxar e crie um leque de atividades que você pode praticar para se desviar das preocupações. Quando começar a pensar demais, permita-se distrair com estas atividades. Dica número 5. Aceite os pensamentos sem se rebelar. Muitas vezes, tentar se livrar de um pensamento é o que faz ele retornar, igual quando tentamos não pensar em um elefante cor-de-rosa e acabamos pensando ainda mais nele. Toda vez que julgamos um pensamento e tentamos forçadamente pará-lo, acabamos nos engajando ainda mais nele. Por isto, não tente parar os pensamentos de maneira forçada ou querer pará-lo pensando ainda mais. Busque se distrair e tirar o foco deles. Caso você não consiga, não se martirize ou se recrimine. Em vez disso, desenvolva autocompaixão e aceite suas dificuldades. Não é fácil lidar com este problema e você não está sozinho. Considere buscar a ajuda de um profissional. Se você já testou alguma dessas estratégias ou se tem outras dicas, compartilhe aqui nos comentários. Quero muito saber a sua experiência. E se esse vídeo ajudou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever para mais conteúdos como este.